Olá, descendente de italiano. Aqui é a Marta Pérez, especialista em cidadania italiana aqui na Itália. Ultimamente eu estou um pouquinho em falta aqui realmente no canal, porque a gente está com muita demanda, o mercado está muito aquecido, os brasileiros efetivamente estão aí a todo vapor para reconhecer o quanto antes os seus processos, né? Fazer o reconhecimento de cidadania italiana. Porém, eu tenho um compromisso sempre de compartilhar o que eu sei, de ajudar muita gente, de passar, acima de tudo, informações corretas aqui no canal. E fiz, olha aqui, ó, rapidinho, a mão correndo, um elenco de informações, de conteúdo importante, os quais eu faço questão de compartilhar com vocês, né? Que eu vejo que efetivamente tem muita dúvida, vejo que rola aí em redes sociais e até mesmo por alguns profissionais, algumas informações que existe uma controvérsia. E eu falei, eu faço questão de atualizar essas informações aqui, tá bom? Então, pessoal, vamos lá, o vídeo de hoje que eu vou passar aqui para vocês, que eu escolhi com relação sentenças favoráveis com impedimento. Então, essa informação eu tenho que compartilhar porque realmente nós tivemos uma sentença favorável com impedimento. O impedimento foi, logicamente, são poucos os casos que nós fazemos, casos de risco, com total concordância do requerente do cliente, que é ou tentamos, ou faz, ou não faz e para. Um processo dentro desta característica não seria aceito, logicamente, nem mesmo no comune, nem mesmo presencialmente no comune, nem mesmo de forma administrativa também no consulado. Esse caso aqui, caso de filho natural, até aí tudo bem, filho natural a gente segue com o processo quando o filho foi registrado pelo genitor que passa o direito. Beleza, todo mundo sabe. Porém, nesse caso específico, ok? Além de ter sido um filho natural, quem registrou, né, sendo terceiro já seria um impedimento, mas quem registrou foi o próprio contraente, tá? Que fez uma autodeclaração com certidão tardia. Então, veja bem, só a autocertificação, para vocês terem uma ideia, tivemos recuso incomune com depoimentos de clientes. Eu fiz no passado muitos processos, muitos eu exagero, alguns, porque são casos pontuais, né? Alguns processos no administrativo, isso já no passado, alguns anos, 6, 7 anos atrás, com autodeclaração e no comune sempre foi aceito. Mas tivemos casos de saber efetivamente de requerentes na Itália no comune e o comune não aceitar, por exemplo, uma autodeclaração. E também consulado, hein? Teve um caso aqui de um cliente meu que nós fizemos no dia judicial que o consulado não aceitou a autodeclaração. Então, essa é uma autodeclaração e também não foi aceita a certidão tardia. Então, esses são casos pontuais que eu digo que não são regras, né? São exceções no sentido que existe algum comune, um oficial ou no próprio consulado que encrespam quando tem uma certidão tardia. É um absurdo, uma certidão tardia é um ato jurídico, é um documento, tem o mesmo valor, né? Mas eu tive, num caso, um cliente meu me mandou recusa do consulado não aceitando, por incrível que pareça, a certidão tardia, e aí ele seguiu pelo judicial. Tá? Então, esse caso aqui, a gente ficou realmente surpresa, era uma questão de, vamos dizer, de risco, mas houve sentença favorável e efetivamente era uma certidão emitida tardia, com autodeclaração, ou seja, o próprio contraente, o próprio filho do italiano se declarando, né, ser filho do italiano e da mãe, enfim, do pai e da mãe dos genitores, e é lógico que tem um contexto, né, da sincronia de informações de todo o processo, da clareza e tudo mais, mas não podemos também não falar a verdade quando
de modo pontual, isso é um impedimento. Se o filho natural não é registrado pelo genitor que passa o direito por terceiros e até mesmo pelo outro genitor, já pode ter recusa no consulado e no comune, né? Isso sendo pelo outro genitor que declarou ali na frente de um escrevente, né? Enfim, de um tabelião, dentro de um cartório, ele está declarando que fulano de tal, que o outro genitor é a mãe ou o pai da pessoa que nasceu, em vez neste caso aqui, o próprio contraente, ou seja, a própria pessoa declarou ser filho do italiano e ainda com uma certidão tardia, tá bom? Então, esse foi um caso aqui que fica como exemplo para reforçar qual mensagem? Que o judicial é a opção mais flexível, já que os comunes e os consulados, mesmo um processo até bem consistente, bem consolidado, ainda eles tentam pegar pelo em ovo, desculpa o termo, né? Chulo no sentido de efetivamente minimizar fila, né? Reduzir a quantidade de pedidos devido aí à demanda, recusando aí processos com coisas mínimas, tá? Então o requerente fica à mercê de uma aprovação de um oficial, seja do comune, seja do consulado. O judicial, dentro de um todo, né, de todo o processo estruturado, é evidente que pode existir um impedimento, mas existe a possibilidade do juiz analisar no todo e ainda assim dar uma sentença favorável. Tá bom? Então aqui é só para reforçar que o judicial ainda assim é uma esperança para muitos que estão aí dentro do impedimento, mas correndo risco, né? Tendo a consciência, sem enganação, né? Para casos, vamos dizer, para casos de exceção, ou eu sigo com a minha cidadania, tento, ou a gente desiste e pronto, e não vamos fazer porque tem determinado impedimento, determinado risco e etc. Então, antes de tudo, a gente avalia muito esse risco, vê o interesse do cliente, qual é a motivação, mas aqui para finalizar, o cliente tem que fazer coparticipação, ter realmente consciência, a gente é muito transparente, a gente faz uma análise detalhada e efetivamente alguns casos pontuais que a gente segue com essa margem de risco, tá? Não é a gogô e vamos fazer processo errado, não. Os processos seguem a riscas, todos certos, consolidados, para minimizar ao máximo o risco para o cliente. Mas quando não existe alternativa, que efetivamente tem um impedimento, algo que pode comprometer, mas ou não no consulado não vai aceitar, no comune não vai aceitar, e se não seguirmos no judicial, o cliente não terá a cidadania reconhecida, cabe somente ao cliente, ao requerente, decidir. Quer assumir o risco? Vamos tentar? Sim ou não. E esse foi um caso de exemplo, um caso de sucesso, de sentença favorável, tá bom? Fico por aqui. Se você quer ficar comigo, ter acesso a informações de cidadania italiana, informações corretas, começa a me seguir. E para análise de documentação, tem aí na descrição do vídeo, tem um link no meu WhatsApp, entre em contato comigo. É um serviço de análise, é uma taxa documental, não tem como fazer taxa de... Aliás, serviço de análise gratuito, não tem como dar uma olhadinha em processo de cidadania. Dá uma olhadinha aí para mim, não existe. Eu imprimo todas as certidões, a minha assistente monta todo o processo, né? Eu levo algumas horas analisando, detalhando, dou o passo a passo para o cliente, erros, impedimentos, riscos, o que tem que fazer, o que tem que retificar, como retificar. Então o negócio é sério, é detalhado, demanda tempo. O cliente faz a análise conosco, tem interesse em seguir, essa taxa já está inclusa no orçamento, no serviço, ou seja, não é um pagamento a mais, já é reduzido. Não vai seguir conosco, que a gente também não gosta de impor, de amarrar nada, né? Vai fazer só análise? É justo que a taxa de análise paga, o serviço de análise foi feito, para por aqui, tá bom? Então clica no link na descrição, fala comigo direto no WhatsApp e vamos agora começar o teu processo de reconhecimento de cidadania italiana. Um abraço para você.